cantávamos este último cântico, só temos motivos para agradecer todos os dias aquilo que o Senhor nos tem dado. Embora às vezes as circunstâncias podem não ser as melhores ao nosso lado, às vezes as batalhas são enormes, às vezes os problemas são gigantescos, mas o Senhor cuida, e o Senhor tem cuidado ao pormenor, o Senhor cuida de cada minuto, cada segundo. Nós vamos dormir, mas o Senhor não dorme, e o Senhor está a cuidar. Enquanto estamos a dormir, o Senhor está a velar o sono de cada um e está a restaurar os nossos doentes, como está a restaurar o nosso Nuno, e damos graças a Deus por ele. Queria abrir convosco na Palavra de Deus em 1 Samuel e no capítulo 17. Esta passagem é uma passagem bastante conhecida a todos nós, mas eu queria ler o capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11. E eu queria que, quando estivesse a ler, eu queria que cada irmão pudesse visualizar este momento que aconteceu no povo de Israel. E eu queria que fosse como se nós estivéssemos a fazer um filme na nossa cabeça e imaginarmos todo o cenário, que é para podermos perceber melhor aquilo que depois vamos ouvir. E então, esta passagem do versículo 1, 1 Samuel, capítulo 17, e do versículo 1 ao versículo 11, o Senhor fala-nos assim. E os filisteus juntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Sacó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sacó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de além, e os israelitas estavam do outro monte da banda de Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escuteiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que sareis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que deixa a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nós servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Nós podemos imaginar de facto o que é que aconteceu aqui. Podemos imaginar 2 montes, um de um lado, outro do outro, e um vale cá embaixo. E imaginamos o povo, os guerreiros, os filisteus de um lado, e o povo de Israel do outro lado, e o vale no meio. E nós vemos mais à frente que este homem, Golias, que era um guerreiro da parte dos filisteus, nós vemos aqui como foi retratado, né? Como é que foi descrito. Todo o seu porte, toda a sua aparência está aqui descrita. E vemos que por 40 dias, aquele homem todos os dias, de manhã e à tarde, ele saía a desafiar os filisteus, o povo de Israel. E imaginamos o pânico que se apoderou daqueles homens, do povo de Israel. Todos eles. E nós vemos aqui no versículo 11, e o Senhor diz-nos que eles espantaram-se e temeram muito. Eles espantaram-se e temeram muito porquê? Primeiro, porque eles viram aquele homem enorme,
Eles olharam para o homem, eles só estavam a ver o problema que estava a acontecer ali naquele momento. Eles não se aperceberam que de facto eles tinham um grande Deus do lado deles. Nós vemos em episódios mais atrás, em grandes batalhas que o povo de Israel venceu, quando o Senhor estava com eles, os outros povos das outras nações, eles não temiam o povo de Israel pelo exército que o povo tinha, porque o povo de Israel nem tinha um grande exército. Eles temiam pelo Deus do povo de Israel. Quando nós vemos há 2 semanas, quando eu falava, e nós vemos que quando o povo apoderou-se da cidade de Jericó, antes disso, nós vemos que todo o povo dentro da cidade de Jericó, eles trancaram as portas, eles estavam com pânico. Eles não estavam com pânico do exército do povo de Israel. Eles estavam com pânico dos feitos do Deus de Israel que tinha vindo, que já há muito tempo vinha a fazer. Ou seja, o povo de Israel era temido pelo seu Deus, pelo nosso Deus, que é o nosso Deus dos dias de hoje, que é o nosso Deus que fez milagres há muitos anos atrás, que abriu o Mar Vermelho e que hoje é o nosso Deus que quer ter comunhão com cada um de nós. Nós vemos que aqui o povo de Israel, mais uma vez, fraquejou. Nós vemos que ele fraquejou porquê? Porque eles viram aquele problema enorme. Eles viram aquele homem com 2,70 metros de altura. Eles viram aquele homem com aquelas couraças todas em cima dele, com um escudo enorme nas costas. E todos eles se apavoraram. E nós vemos aqui que muitas das vezes os problemas à nossa vida vêm assim. Vêm com uma aparência enorme. E nós concentramos-nos no problema. Nós não nos concentramos em Deus. Foi isso que o povo fez. O povo concentrou-se naquele problema, naquele gigante. E nós vemos que quando nós nos concentramos nos nossos problemas, os problemas muitas das vezes deixam-nos ir abaixo. Porquê? Porque eles aparecem-nos todos os dias. Porque nós não levamos esse problema aos pés do Senhor para Ele resolver. E este problema aqui, durante 40 dias, ele vinha todos os dias, de manhã e à tarde, afligir o povo de Israel. Muitas das vezes os problemas da nossa vida não são resolvidos porque nós não levamos à pessoa certa. Este povo aqui, eu acho graça aqui uma parte, não tem graça nenhuma, mas eu acho interessante ver que vemos aqui quando Golias disse: eu sou filisteu e vocês sois servos de Saul. Eles não eram servos de Saul. Eles deveriam pensar que seriam servos do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que somos servos de nós próprios, que nós conseguimos ultrapassar os problemas pelas nossas próprias capacidades. Pensamos que os problemas, quando vêm à nossa vida, eu vou resolver. Eu, de uma maneira ou de outra, eu vou resolver. E muitas das vezes esquecemos que nós temos o nosso Deus do nosso lado. O problema pode ser enorme, mas nós temos Deus do nosso lado. Nós temos que descansar no Senhor. Nós não podemos olhar para o problema e vê-lo como ele é, aparentemente enorme. Vemos que, se calhar, muitos de vocês são problemas financeiros que aparecem à nossa vida, que não vemos saída, problemas de saúde, que se calhar olhamos e pensamos que a medicina já não há recursos para que a medicina possa fazer para que eu possa ficar bem. Muitas das vezes um problema familiar, às vezes olhamos e vemos que se calhar os nossos filhos desviaram-se da palavra do Senhor, se calhar os nossos filhos abandonaram as coisas do Senhor, o nosso marido, a nossa esposa, e pensamos que já não há hipótese. Pensamos que está tudo acabado. Pensamos que, por muito que eu faça, e muitas das vezes nós fazemos isso pela nossa fraqueza, nós batalhamos e nós fazemos das tripas de coração para resolvermos o problema, e o problema continua, dia após dia. Como este homem, durante 40 dias, ele ia lá e desafiava o povo de Israel. E os problemas é assim. Mas nós temos que descansar no Senhor. Porque é isso que o Senhor quer. Eu queria abrir em Filipenses. Na carta aos Filipenses. E no capítulo 4. No capítulo 4, Filipenses. E no versículo 5. Eu vou ler do versículo 5, 6 e 7. E o apóstolo Paulo aqui diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas
diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Estas palavras que o apóstolo Paulo aqui profere que o Senhor fala através do apóstolo Paulo, são impressionantes. E nós vemos que de facto é mesmo isso. Quando nós confiamos no Senhor, a paz que inunda os nossos corações, o mundo lá fora não entende, excede todo o entendimento. Muitas das vezes as pessoas não conseguem perceber que o cenário pode estar totalmente negro, como se costuma dizer, mas nós sentimos paz quando nós depositamos o problema aos pés do Senhor, seja ele qual for. O Senhor cuida. E o Senhor quer isso, porque a partir do momento que a gente ora e a gente pede ao Senhor que nos ajude, mas continuamos preocupados, isso é falta de confiança. E muitas das vezes caímos nesse erro. Nós procuramos o Senhor, tudo bem, mas continuamos preocupados, continuamos com uma angústia muito grande e não descansamos. Por muito que possa acontecer na nossa vida, e às vezes nós pensamos que temos perdas, mas o Senhor torna essas perdas em bem. Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. E o Senhor está a cuidar. Cuida de cada um de vocês. Cuida-nos ao pormenor. Nós vemos nitidamente nesta passagem, mais uma vez voltando à passagem de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vemos que o povo de Israel ali, ele temia aquele homem enorme, temia toda aquela situação, temiam que iriam perder, porque não iriam, mais ninguém ali se ofereceu para combater contra aquele homem, porque a condição era aquela, era arranjar alguém que pudesse fazer frente a Golias, e ninguém se ofereceu. Nós podemos pensar aqui que o Senhor poderia ter utilizado um daqueles guerreiros, porque existiam guerreiros ali na parte do povo de Israel, e podia ter utilizado um guerreiro experiente, um guerreiro firme, e o Senhor quem é que utilizou? Utilizou um jovem com uma fisga, com uma funda, para derrotar Golias. Foi a força de David? Não foi a força de David que derrotou Golias, foi o Senhor que estava com David. Mas porquê? Porque foi o único jovem que olhou e não olhou para aquele problema. O único jovem, ele olhou, mas olhou para o Senhor. Disse, este indivíduo, foi o que o David disse, este indivíduo, o que é que ele quer contra o Deus do exército de Israel? Este incircunciso, David chamou-o incircunciso. Este indivíduo não é nada. Nosso Deus, ele vai nos dar na nossa mão. Nosso Deus vai nos dar a vitória. E foi isso que Deus fez. Porque David não se concentrou naquele homem enorme. David concentrou simplesmente de que Deus iria estar ali. E David nem podia com a armadura que Saul lhe deu. Ou seja, o Senhor utilizou alguém que todos aqueles homens ali acharam ridículo. Mas o pânico era tanto que eles nem se importaram. Eles nem se importaram que fosse David. Certamente nós aqui, perante uma situação complicada, nós não íamos deixar que uma criança tomasse a liderança, né? Nós, se calhar todos nós aqui, os mais velhos, é que iríamos chegar-nos à frente. Mas ali o pânico era tanto que eles nem se importaram com aquela criança. Muitos deles pensaram, bem, o David vai servir, vai parecer um boneco de palha nas mãos daquele gigante. E David foi, sem medo. Porquê? Porque a confiança dele estava no Senhor. Ele não olhou para aquele homem, não olhou para a estatura dele, mas ele olhou para o Senhor. E é isso que o Senhor quer na nossa vida. O Senhor quer que de facto nós não olhemos para as circunstâncias, não olhemos para os problemas, mas que olhemos para Ele e confiemos nele. Eu tenho a certeza absoluta que todos os irmãos aqui, ou quase todos, ou se calhar mesmo 100% dos irmãos que estão aqui, já tiveram batalhas tremendas na sua vida. E por confiarem no Senhor, o Senhor ultrapassou isso. O Senhor deu-vos força, o Senhor capacitou-vos, assim como capacitou David. Se fosse um guerreiro daqueles do povo de Israel, muitos não iriam ver, de facto, o livramento do Senhor. Muitos iriam dizer, não, o indivíduo já tem experiência e derrotou Golias. Mas o Senhor, mais uma vez, fez-os ver que, de facto, o Senhor é bom e o Senhor cuida. E foi a mão do Senhor que esteve ali. Não foi a capacidade que David tinha, nem a experiência que David tinha, porque David não tinha experiência nenhuma em termos de guerra, em termos de batalhas, David não tinha. Mas lá está, o Senhor foi capacitando também o David, ao longo do tempo. David derrotou um leão, David derrotou um urso, e o Senhor foi-lhe dando capacidade. Muitas das vezes nós temos pequenas tribulações na nossa vida e o Senhor vai nos fortalecendo com essas tribulações.
Foi o que o Senhor fez a David. Perante aqueles problemas que ele teve de livrar as ovelhas e aquilo que ele estava a cuidar do urso, do leão, David se calhar não percebia. Se calhar David dizia assim, mas que mal é que eu fiz agora para parecer um leão e tomar-me aqui as minhas ovelhas. Mas David foi lá. E o Senhor estava a capacitá-lo aos poucos. E connosco é assim, o Senhor vai nos capacitando. Todas as situações que acontecem vão nos tornando mais fortes, mais sólidos. Vão nos unindo mais uns aos outros. E esta passagem acho que não podia vir a calhar em melhor altura. De facto o Senhor nos tem dado, tem sido misericordioso com todos nós aqui. E nós vemos que no Salmo 23, e todos nós conhecemos este Salmo, Salmo 23, e o versículo 4. Salmo 23 e o versículo 4. E eu queria pedir ao Zé se pudesse ler, faz favor. Salmo 23. Não, o versículo 4. Só o versículo 4, faz favor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Obrigado. Este salmo é muito interessante. Este versículo é muito interessante. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. De facto, nós se olharmos, a vara e o cajado num pastor tem muito significado. Não é a mesma coisa. A vara serve para guiar, para conduzir, se calhar às vezes até serve para dar umas ripadas nas ovelhas para elas irem para o sítio certo. E o cajado serve para ir buscá-las quando elas estão em apuro. E aqui o salmista diz que tudo isso o consola. E de facto é isso que tem que nos consolar na nossa vida. A correção do Senhor, o cuidado do Senhor, a presença do Senhor, esse é o nosso consolo. O nosso consolo não é naquilo que nós adquirimos. E nós vemos nesta altura do Natal e do Ano Novo o consumo que é. Nós vemos que as pessoas procuram um consolo no consumo, nos bens materiais, em ter. Para quê? Isso tudo fica. O nosso consolo tem que estar no Senhor. A presença do Senhor é o nosso consolo. Porquê? Porque nós temos a certeza de que perante qualquer situação o Senhor vai cuidar. O Senhor vai com a sua mão, lá está, com a sua vara e com o seu cajado, Ele vai tratar de nós como ninguém pode tratar. Isso é um consolo para nós. E era isso que David via. David, perante aquela situação e aquele cenário, David via que aquele gigante não era nada. E David o que é que utilizou? David utilizou aquilo que ele tinha na mão. Nós estamos a utilizar aquilo que o Senhor tem-nos dado na nossa mão para a sua obra. Cada um agora no início deste ano possamos pensar, porque muitas das vezes o grande problema é nós pensarmos que o Senhor tem que nos dar algo, ou tem que nos mostrar algo, coisas grandiosas para podermos fazer isto. Não é nada disso. O Senhor usa-nos com aquilo que nós temos. O Senhor vai aperfeiçoar na nossa vida quando nós entregamos-lhe a Ele, dizemos, Senhor, olha, eu estou aqui, eu não tenho nada, não sei nada, mas eu estou aqui. E foi isso que David fez. E o Senhor o que é que utilizou? Utilizou a funda que ele tinha na mão. Foi isso que o Senhor utilizou na vida de David para derrotar Golias. O Senhor não disse, olha David, eu vou-te dar agora uma espada especial, onde vai sair um laser e tu vais derrotar o Golias. Não foi nada disso. O Senhor utilizou aquilo que David tinha. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Para as batalhas que aparecem na nossa vida. Mas acima de tudo, o único consolo na nossa vida é, de facto, nós pensarmos que o Senhor quer ter uma comunhão muito íntima com cada um de nós. Eu acho que nós devíamos, cada um de nós devia pensar seriamente e refletir um bocado e pensar assim. Então se Deus criou todas as coisas, se foi Deus que fez tudo, e Deus quer ter uma comunhão comigo, porquê é que eu às vezes me afasto? Eu falo por mim próprio. Deus é o Deus criador de todas as coisas. Deus fez tudo. Deus diz-nos na palavra dele que quer ter essa comunhão. Deus quer que nós falemos com ele. Todas as coisas, tudo aquilo que nos acontece. Eu tenho uma passagem, eu já contei alguns, mas eu vou-vos contar. Quando estava cá, logo no princípio do nosso casamento, a Priscila era bebê ainda.
Acho que não tínhamos o Lucas ainda. A Wanda gostava muito de uns cãezinhos, que essa cadelinha morreu há pouco tempo, que era uma salsicha, que ficou com a minha sogra. E então ela gostava muito destes cãezinhos e eu resolvi oferecer-lhe. Mas eu não orei acerca do assunto. Eu nem orei, se era da vontade de Deus, que eu devia ter oferecido essa cadela à Wanda. E não orei. E só falei com a Xanda, entretanto a Xanda tinha lá na clínica uma cadelinha e não sei o que, teve cãezinhos pequeninos, e eu ofereci a cadela à Wanda. Mas eu não orei acerca desse assunto. E isso foi uma lição para mim, até hoje eu não me esqueço. Quando o Senhor diz que nós devemos falar com Ele acerca de todas as situações. Essa cadela foi um tormento, que aquilo já nos estava a destabilizar. Eu já me apetecia pegar na cadela e tirá-la do quinto andar cá para baixo. Porquê? Porque a cadela começou a dar cabo da nossa vida. Que aquilo ia ao caixote do lixo, comia as fraldas todas sujas, lá estragava tudo, ruía tudo. E a gente já dava um com o outro, a discutir um com o outro. Já não sabíamos o que é que havíamos de fazer com o raio da cadela. E a gente um dia parou e disse, pá, temos que orar acerca desta situação, pá. Temos que orar porque a cadela isto não é normal. E vocês podem não acreditar. A gente orou, parece ridículo, não é? A gente pensa assim, agora vou chatear Deus por causa de uma situação destas, por causa da cadela estar a atazanar a nossa vida. E nós oramos e o Senhor cuidou. Aquela cadela, ela até se tapava sozinha, a minha sogra está aqui, é testemunha. A cadela chegou a um ponto, começou-se a comportar como deve de ser. Eu dei cargas de porrada, eu já nem sabia o que é que havia de fazer à cadela. Mas lá está. E só para nós vermos que de facto o Senhor cuida e o Senhor preocupa-se. É impressionante. Eu fiquei impressionado. Isto marcou-me para o resto, vai me marcar para o resto da minha vida. Porque o Senhor preocupou-se com esse pormenor. Era um pormenor. Porque eu podia pensar, eu se fosse chatear isso, se eu fosse dizer a alguém, epá, eu tenho um problema na minha casa, a cadela, e só pensar, este indivíduo é maluco, então, mas eu com tantos problemas na minha vida, agora vou estar vem-me desabafar comigo por causa de uma cadela. Mas o Senhor preocupa-se. E Ele cuidou. E ajudou-nos nessa situação. E foi mais uma pequena batalha ultrapassada. E é isso que o Senhor quer para cada um de vocês. Assim como o Senhor quis que o povo de Israel, de facto, confiasse nele. Se o povo de Israel tivesse confiado em Deus plenamente, eu creio que durante esses 40 dias eles não iam ser atazanados. Agora imaginem, durante 40 dias aqueles indivíduos, o povo de Israel ali, eles deviam tremer. Eu até acredito que houve muitos, se calhar, que fugiram. Tremiam todos os dias aquele homem, de manhã e à tarde, durante 40 dias. Epá, então, como é que é? Já resolveram? Já ia alguém da vossa parte para vir lutar comigo? Era o que ele devia dizer. E devia gozar com o povo de Israel. Mas que situação aquela? E ninguém se lembrou, perante aquela situação, ninguém foi capaz, se calhar, de se ajoelhar e pedir ao Senhor, porque se houvesse, se calhar, uma alma daquelas que o fizesse, eu creio plenamente que o Senhor ia se apiedar do povo. Como se apiedou várias vezes, noutras situações. E é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não quer, de facto, que nós nos acobardemos perante as situações. O que Ele quer é que, Senhor, está aqui o problema e eu não consigo resolver. Ajuda-me. Eu creio plenamente que muitos de vocês já vos aconteceu isso. E o Senhor cuidou. Os problemas foram resolvidos. Assim como o problema da nossa cadela foi resolvido. E isso acontece na nossa vida, acontece na vida do crente. E é tão bom a gente ver que o Senhor preocupa-se. Ele preocupa-se com esses pormenorzinhos todos pequeninos. E lá está. O nosso consolo é a presença do Senhor, a sua vara e o seu cajado. O cajado serve para nos tirar, de facto, das situações mais complicadas que às vezes nos acontecem. O que, de facto, cada um de nós agora no princípio deste ano, porque estamos no princípio do ano, possamos pensar plenamente que Deus vive, o Deus Criador de todas as coisas, quer ter comunhão com cada um de vocês. Em particular, Ele não quer... muitas das vezes nós pensamos que eu vou orar pelos meus filhos e através de mim o Senhor vai fazer... Tudo bem, o Senhor ouve as orações, mas acima de tudo que nós possamos criar nos nossos filhos um amor para com Deus, para que Ele possa ter comunhão com cada um dos nossos filhos e que os nossos filhos possam perceber isso. É muito importante. Era só o que eu tinha para vos dizer, irmãos.